Números capítulo 20, a morte de Miriam. O povo de Israel chegou ao deserto de Zin no primeiro mês e acampou em Cádiz, onde Miriam morreu e foi sepultada. E como não havia água, o povo se reuniu contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido com os nossos irmãos, que morreram perante o Senhor. Porque vocês trouxeram o povo do Senhor para este deserto, para que nós e nossos animais morrêssemos aqui? E por que nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar terrível, que não produz cereais, nem trigos, nem uvas, nem romãs, nem fornece água para beber? Então Moisés e Arão saíram diante do povo e foram para a entrada do tabernáculo e se prostraram com o rosto no chão. E a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara de Arão e reúna todo o povo e fale a rocha diante de todo o povo, para que dela saia água. A água que você tirar será suficiente para todo o povo, para os seus animais. E Moisés fez conforme a ordem do Senhor. Ele apanhou a vara a vara que estava diante do Senhor. E então Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha, e Moisés disse: prestem atenção, rebeldes. Será que vamos ter de tirar água desta rocha para vocês? Então Moisés ergueu a mão e bateu 2 vezes na rocha com a vara, e jorrou água, e o povo e os animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: como vocês não creram em mim e não me santificaram diante do povo de Israel, vocês não vão levar os filhos de Israel para a terra que prometi dar a eles. O nome deste lugar se chamou Meribá, porque o povo de Israel rebelou-se contra o Senhor, e ele mostrou ao povo que é santo. Moisés enviou mensageiros de Gades ao rei de Edom, dizendo: somos descendentes do seu irmão Israel. Você conhece todas as dificuldades pelas quais passamos. Os nossos pais foram até o Egito e ali moramos durante muito tempo. Então os egípcios maltrataram nós e aos nossos pais. Mas quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu a nossa voz, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade na fronteira do seu país. Nós queremos autorização para passar pela sua terra. Nós passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos águas dos poços. Andaremos apenas pelas estradas principais. Nem nos desviarmos para a direita nem para a esquerda, até chegarmos ao outro lado da fronteira. Mas Edom respondeu: não deixarei vocês passarem pelo meu país. Se tentarem, irei ao seu encontro com a espada. E os mensageiros disseram ao rei: andaremos apenas pela estrada principal. Se nós e nossos rebanhos bebermos da água de vocês, pagaremos o preço dela. Nós só queremos passar pelo país. Mas Edom insistiu: não deixarei vocês passarem. E o rei convocou o seu povo, seu exército, que era grande e forte, para que não o deixar o povo de Israel cruzar a fronteira. Como Edom não deixou Israel passar pelo país, Israel desviou dele. Todo o povo de Israel partiu de Cádiz e foi para o monte Or. Naquele monte, que também fica na fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e Arão: Arão morrerá e será reunido a seus antepassados. Ele não entrará na terra que prometi dar aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra minhas palavras e instruções no caso das águas de Meribá. Leve Arão junto com seu filho Eleazar até o alto do monte Or. Então tire as vestes sacerdotais de Arão e coloque em seu filho Eleazar, pois Arão vai morrer ali e será reunido a seus antepassados. Moisés agiu de acordo com a vontade do Senhor. Todo o povo viu e os 3 subindo ao monte Or. Então Moisés tirou as vestes sacerdotais que Arão vestia e os colocou em Eleazar, filho de Arão. E Arão morreu ali, no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando o povo soube a morte de Arão, toda a nação de Israel chorou pela morte de Arão por 30 dias.
Capítulo 21. Os israelitas destroem os cananeus. Quando o rei cananeu de Arade, que morava no Neguebe, ouviu que o povo de Israel vinha pela estrada de Atarim, guerreou contra Israel e capturou alguns israelitas. Então Israel fez este voto ao Senhor: se o Senhor permitir que derrotemos esse povo, destruiremos todas as suas cidades. E o Senhor ouviu essa promessa e permitiu a derrota dos cananeus. O povo de Israel destruiu totalmente o povo e as suas cidades, e deram o nome de Ormá a esse lugar. E o povo partiu ao Monte Ó pela estrada do Mar Vermelho, dando a volta pelo país de Edom. Mas os israelitas perderam a paciência no meio do caminho e se queixaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos nesse deserto? Aqui não há pão nem água, e nós detestamos essas comidas horríveis. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que mordiam o povo, e muitas pessoas de Israel morreram. O povo falou com Israel e disse: nós pecamos porque falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo para tirar as serpentes no meio do povo. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor respondeu a Moisés: faça uma serpente de bronze e a coloque no alto de um poste. Quando alguém for mordido por uma serpente e olhar para a serpente no alto do poste, escapará com vida. Moisés fez uma serpente de bronze e as colocou no alto de um poste. Todas as pessoas que eram mordidas por uma serpente e olhavam para a serpente de bronze permaneciam vivas. Os israelitas partiram então para Obote, onde acamparam. Depois viajaram e acamparam em Ijeabarim. Esse lugar fica no deserto, perto da fronteira oriental de Moabe. Dali partiram e foram acampar no vale de Zered. Depois se mudaram para outra margem do rio Arnon, que fica no deserto perto da fronteira do território dos amorreus. O rio Arnon serve de fronteira entre Moabe e os amorreus. E por isso que o livro das guerras do Senhor fala sobre isto, quando diz que o vale do rio de Arnon, cidade de Vaeb, na região de Sofá, e os vales ficam entre os amorreus e o povo de Moabe. De lá Israel viajou para Abel, o poço sobre o qual o Senhor disse a Moisés: reúna o povo que eu lhe darei água. Então o povo de Israel cantou esta canção: comece a dar água ao poço. Cantemos a respeito dele. Este é um poço que os líderes cavaram e os mais importantes do povo abriram com seus bastões de comando e com seus cajados. Então saíram do deserto e foram para Mataná. E Mataná para Naliel, e Naliel para Bamote. Saíram então Bamote para o vale que fica nas terras de Moabe, de onde se pode ver o deserto e o monte Pisga ao longe, em frente ao deserto. E Israel enviou mensageiros a Sehon, rei dos amorreus, para dizer a ele: pedimos autorização para passar pelo seu país. Não andaremos pelas suas plantações e vinhas, nem beberemos águas de seus poços. Andaremos apenas pela estrada principal até atravessar o seu país. Mas Sehon não deixou Israel atravessar o país e convocou o seu exército para lutar contra Israel. Vieram até o deserto e lutaram contra Israel em Jazá. Israel derrotou os amorreus e tomou a terra, desde o rio Arnon até o rio Jaboque, fronteira dos amonitas, que eram bem fortificada. Israel tomou todas as cidades dos amorreus e morou pelas inclusive Esbom e todos os seus povoados. Esbom era a cidade de Sehon, rei dos amorreus, que havia lutado contra um antigo rei de Moabe, sendo tomado toda a sua terra até o rio Arnon. É por isso que os poetas antigos fazem referência ao rei Sehon. Venham até Esbom, que seja edificada, seja construída a cidade de Sehon, porque saiu fogo de Esbom, uma chama da cidade de Sehon. Consumiu a cidade de Ar, em Moabe, e os senhores dos altos do vale de Arnon. Ai de você, Moabe, você está pedindo o povo de Camos. Seus filhos fugiram e as suas filhas foram levadas cativos de Sehon, rei dos amorreus. Mas nós o derrotamos. Esbom está destruído até Dibon. Nós o arrasamos até Nofá e Medeba.
Israel morou na terra dos amorreus. Então Moisés mandou espionar Jazá, e os israelitas tomaram os povoados ao redor de Jazá e expulsaram os amorreus que moravam ali. Então voltaram e foram para a estrada que levava à cidade de Bazã. Mas Og, rei de Bazã, convocou o seu exército para lutar contra Israel e foram lutar em Edrei. E o Senhor disse a Moisés: não tenham medo dele, porque eu entreguei a vocês juntamente com o seu povo e a sua terra. Você fará com ele o mesmo que fez com o Senhor, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Então Israel derrotou, bem como seus filhos e seu povo. Ninguém escapou com vida, e tomaram posse da terra.